vamos falar ainda um pouquinho sobre a questão dos incêndios, porque, evidentemente, né, aqueles que vivem da devastação se aproveitam das circunstâncias, né? E aí, agora, a gente tem grileiros que voltam a devastar milhares de hectares no Pará. Já havia acontecido. Acontece de novo, vamos lá. Poucos meses depois de autoridades federais expulsarem invasores em 2 terras indígenas no Pará, grileiros voltaram a destruir milhares de hectares na região sul do estado. Segundo denúncia de organizações socioambientais e revelada pelo portal UOL, os focos de incêndios representam, em extensão, 2.800 campos de futebol. Os crimes estão concentrados em áreas de pasto e ao longo de estradas ilegais dentro das terras indígenas Aptereua e Trincheira Bacajá. O fogo é uma tática dos invasores para preparar o terreno para a criação de gado, principal atividade econômica exercida ilegalmente dentro das áreas protegidas antes da retirada dos invasores, além da extração de madeira. A região Aptereua lidera o ranking de terra indígena mais desmatada da Amazônia desde 1997, ano do início da série histórica do monitoramento do desmatamento da Amazônia Legal por satélite produzido pelo INPE. Você tem as ocorrências, as evidências, qualquer coisa que aconteça, acontece num dado contexto. Acontece em meio a valores que são influentes, né? E nós passamos por um período que não acabou ainda, hein? Não acabou. Porque não é porque mudou o governo que acabou. Nós passamos por um período em que simplesmente se disse, olha aqui, esses que defendem o meio ambiente são inimigos do Brasil, estão a serviço de interesses estrangeiros, são inimigos da produção, são inimigos da agricultura, são inimigos da pecuária, são inimigos da economia, são inimigos... Né? É uma gente que vem com esse papo furado de meio ambiente. E a partir daí, aqueles que achavam que podiam fazer, fizeram. Junto com isso, veio o desmantelamento das estruturas de combate ao desmatamento, notadamente IBAMA, né? ICMBio. Ao contrário, essas pessoas passaram a ser hostilizadas, tratadas como inimigas. Em relação à terra indígena, às terras indígenas, tanto pior. Que aí se criou verdadeiramente assim, os indígenas passaram a ser tratados como se fossem inimigos, como se quisessem algo indevido. Claro que há demandas que muitas vezes não fazem sentido, mas o problema do Brasil é que a gente foi perdendo o que, desse nome, né, o que o bolsonarismo trouxe foi a diluição dos critérios. Eu mesmo já combati reivindicações, determinada área tem uma reivindicação que deveria ser demarcada como terra indígena. Quando você vai estudar o caso, você vê que não. Né? Ocupações centenárias. O argumento estava todo errado. Existe isso. Mas junto com isso, quando você combate um absurdo, vieram as porteiras abertas para o vale tudo. Né? E aí sim, né, as coisas se complicaram. Porque não há estrutura possível. O governo vai buscar se equipar ainda mais, né? Mas não há estrutura possível para combater um incentivo à destruição. Veja o tamanho da Amazônia. É preciso aumentar, sim, a vigilância da Amazônia, é preciso aumentar o número de homens na Amazônia, é preciso de forças armadas, inclusive, porque ali também o crime organizado está presente, vimos isso. Não é? No assassinato do indigenista, do fotógrafo. O crime está ali, o narcotráfico está ali, tudo isso se mistura. Agora veja o que se fez, por exemplo, com a questão do garimpo.
O incentivo escancarado, garimpeiros sendo chamados por autoridades de pessoas boas. Proibiu-se a destruição de seus equipamentos. Não, não pode destruir equipamento. Houve um incentivo ao desastre. Com esse comportamento, mais elementos, falta de chuva, seca, calor excessivo, elementos que não estão apenas sobre, que não dizem respeito apenas ao Brasil, o desastre está aí. Inclusive em locais, estados, São Paulo, por exemplo. Claro que de vez em quando tem incêndio em São Paulo, mas São Paulo não é um estado conhecido por incêndios assim, em penca. E, no entanto, temos. Vai lá. Vamos lá, Reinaldo. Subiu para 23 o número de cidades paulistas afetadas por incêndios. Os dados são da Defesa Civil do Estado, que alertou que houve avanço em comparação a ontem. Na quinta eram 19 municípios com focos ativos. As queimadas se concentram em Amparo, Bananal, Bom Jesus dos Perdões, Brotas, Caconde, Campinas, Campo Limpo Paulista, Campos do Jordão, Cachoeira Paulista, Cristais Paulista, Elias Fausto, Francisco Morato, Itirapuã, Ituverava, Lindóia, Mairiporã, Mococa, Morro Agudo, Pontal, Pauliceia, Pedregulho, São Carlos, São José do Barreiro e, por fim, Mairiporã. Esses municípios estão distribuídos em diversas regiões do estado de São Paulo, incluindo Guarulhos, Vale do Paraíba, Campinas, Presidente Prudente, Araraquara e Franca. E pelo quinto dia consecutivo, a cidade de São Paulo registrou a pior qualidade do ar em um levantamento que engloba 125 municípios monitorados em todo o mundo. Né? Incêndios no Rio. Vamos lá, rapidinho. Vamos lá, o estado do Rio de Janeiro tem pelo menos 40 focos de incêndio nesta sexta. A informação é do Corpo de Bombeiros. Ontem foram registrados cerca de 460 focos no estado. Desde o início do ano foram mais de 16 mil ocorrências de incêndios florestais no Rio, um aumento de mais de 90% em relação ao mesmo período de 2023. De acordo com o sistema Alerta Rio, a previsão de máxima para esta sexta era de 40 graus, o que seria um recorde para o inverno deste ano. Ontem o estado marcou 39,4 graus, que até aqui foi a temperatura mais alta da estação. Nesta sexta, a umidade relativa do ar poderia atingir aí valores entre 12% e 20% no período da tarde. E vocês querem ver o que é delinquência intelectual e política? O ex-ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, aquele de abrir a porteira para passar boiada, diz que o que está acontecendo agora é igual àquilo que ele enfrentou, mas para ele a pressão da opinião pública é diferente. Indagado sobre a causa dos incêndios, ele disse que é parte do clima e parte comportamento humano. Ele disse, a culpa não é do agro, isso é uma estupidez, ninguém põe fogo no próprio ativo. Primeiro, quem é que culpou o agro? O cabeçudo? Quem culpou o agro? O que tem é pilantra que mete fogo para depois ir lá meter boi. Mas isso não é agro, isso é coisa de bandido. E claro, para ele, a culpa, parte das queimadas, sabe de quem é, Arthur? Dos agricultores do MST. Olha aqui o que nos trouxe a esse estado de coisas.